Eu faço essa pergunta a quase todo mundo que estava no início aqui da Canção Nova. Quando você chega lá, o que é que tinha acontecendo na época na Canção Nova? Uma casa de formação em Queluz, onde nós estávamos lá como formandos. Média de quantas pessoas? Éramos umas 17, 18 pessoas. Certo. E ali nós tínhamos os trabalhos de casa. Era preciso cuidar daquela casa, porque aconteciam encontros no final de semana. E a nossa tarefa era nós nos dedicávamos à oração, ao estudo bíblico pela manhã, enquanto nós nos revezávamos em várias escalas, desde o sineteiro, que acordava a turma toda, não é? As questões de cozinha e tudo mais. O padre Jonas celebrava para nós todas as manhãs, numa missa que tinha horário para começar, não tinha horário para terminar, porque ali ele nos dava formação, ali nós aprendíamos a rezar, ali nós éramos, assim, fazíamos muitos exercícios nos dons do Espírito Santo. Olha. Depois do almoço, um breve descanso, e à tarde os cuidados da casa. E ali nós cuidávamos da casa, a limpeza da casa, em várias, novamente as escalas, não é? As escalas de trabalho, desde jardim até compras, até organização das coisas do encontro daquele próximo final de semana. Então, era uma formação muito voltada para a oração, para o trabalho e para a vida comunitária. Quem já cantava quando você chegou lá? Quem já cantava? Nelsinho, Gildete, Eugênio e eu. Ah, tá. Eugênio não estava na comunidade, né? Sim. Ele fez uma experiência na comunidade bem depois, mas ele sempre foi muito próximo, porque ele estava ali numa cidade bem próxima à Cachoeira Paulista e Queluz, que é Cruzeiro, que é a cidade natal do Eugênio. E aí era quem tinha ali para cantar e tudo. Agora, imagina, você estava ali com a namorada há 5 anos, né? Estava na comunidade Shalom, naquele todo processo, e chega num lugar que está tudo começando ali, aquela coisa toda. Como que foi o processo inicial, nos primeiros meses? Quantas vezes deu vontade de pegar o avião e voltar para Fortaleza? Meu Deus do céu, nenhuma. Nenhuma. Eu acho que esse é um dado que Eliana e eu, inclusive, nós temos. Um dom de Deus que faz a gente... Por exemplo, a experiência que a gente fez agora lá no sertão. Não é? Nós saímos de Roma para Nossa Senhora da Glória. E as pessoas perguntavam a nós como é que vocês estão se adaptando aqui. Não é? Eu confesso que eu dizia assim que a gente estava se adaptando e tal, para não, assim, nem não assustar muitas pessoas, porque a gente nunca teve que, assim, viver muitos processos de adaptação. A gente tem uma capacidade enorme de se adaptar. E a experiência na Canção Nova, quando eu cheguei, foi também, em termos de adaptação, foi uma experiência muito, muito tranquila. Também porque eu queria muito tudo aquilo, né? Eu queria muito aprender. Eu queria, de fato, mergulhar naquela experiência. Eu estava absolutamente determinado a viver aquela experiência, porque também me custou muito, não é? Sair de Fortaleza e ir para a Canção Nova, com pessoas completamente diferentes, comida diferente, uma experiência comunitária num outro estado. Você imagina, eu estou falando de 84, quase 40 anos. Tudo diferente. Então, né? tudo muito exigente também. E a reação dos seus pais quando você vai para a Canção Nova? Meus pais já haviam vivido comigo a experiência de sair de casa e ir para a comunidade Shalom. Não é? Eu fui um jovem que tinha uma vida muito boa, materialmente falando. Então, eu literalmente pedi, meu pai, estenda a sua mão. Ele estendeu a mão e eu coloquei a chave do meu carro na mão do meu pai. Aí eu deixei a faculdade, eu deixei o carro, deixei o apartamento muito bom que a gente vivia e fui para a comunidade Shalom com uma mala e uma rede. Porque nós 3 dormíamos em rede, o Moisés, o Patielli e eu, e uma cômoda com 3 gavetas, cada um com uma gaveta. E o sabonete era dos 3. E o perfume era dos 3 também. Eu lembro agora, porque uma vez eu lembro que eu chateei, digo assim, a gente cheira igual. Alguma coisa tem que mudar esse negócio aqui. Mas era um perfume para os 3, um sabonete para os 3, 3 gavetas na cômoda, 3 redes, da qual Moisés caiu várias vezes, porque Moisés ele é sonâmbulo, ele pregava de noite, ele caía depois. Pregava de noite, que maravilha! Agora, e quando foi para a Canção Nova, nem a rede levou, acho que levou só a mala, né? Porque em São Paulo não usa rede, né?
A Canção Nova foi um outro adaptar-se, não é? Mas sempre com essa marca registrada de uma facilidade, que eu agradeço muito a Deus que por coisa isso. boa. Uma facilidade de entrar naquela experiência, porque todo, assim, pela graça de Deus, tudo foi muito consciente, não é? Eu, assim, entre aspas, né, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia o que eu queria da minha vida. Eu queria conhecer mais aquela experiência, eu queria mergulhar nela. A vida comunitária sempre para mim foi muito importante, e eu penso que tudo que a gente foi aprendendo na Canção Nova resulta dessa experiência comunitária, não é? Resulta dessa experiência da gente aprender a amar, da gente compreender as diferenças, não é? Isso com a oração e com a maestria da convivência com o Padre Jonas, né, forjou em nós os evangelizadores que hoje nós somos, não é? Com certeza. Agora, até que ponto? Porque assim, quando se fala, você está aqui, começa alguma coisa e você já sabe que daqui a 10 anos aquilo dali vai ser 10x do que está se vivendo agora, não é? No caso da Canção Nova, até que ponto vocês vislumbravam ou acompanhavam aquilo que falava o Padre Jonas? Olha, isso daqui vai ser isso daqui vai ser aquilo e tal. Existia motivação, olha, hoje está difícil, a gente tem às vezes algumas privações, mas um dia isso daqui vai ser gigante. Isso era absorvido por vocês para motivar de estar ali realmente com toda a força, ou era mais o Padre Jonas que externava e vocês estavam ali pela experiência mesmo que estavam vivendo ali? A sua pergunta é bem complexa. Eu penso assim que... Porque quando tem a motivação, não, eu estou aqui hoje, mas eu sei que isso daqui... Mas a motivação que o Padre Jonas nos ensinou a viver foi o momento presente. Entende? Nós nunca ficamos, nem nunca vimos o Padre Jonas buscando nos motivar, dizendo que um dia isso iria acontecer e que... E nem talvez vocês enxergavam que a grandiosidade que poderia ser, talvez. Porque quando houve aquele boom, vamos dizer assim, que foi ali por volta de 97, certo. 97, 98, quando a programação da TV se tornou nacional, que ali houve aquele grande crescimento da Canção Nova, a gente não tinha também muita dimensão do quanto que nós havíamos crescido, porque a gente não tinha nem recurso material para fazer uma medição real, por exemplo, de até onde a televisão atingia. A gente não tinha dinheiro para comprar uma pesquisa, por exemplo. Então, esse sentimento assim de que a gente vai crescer, de que um dia a gente vai fazer isso, não. O Padre Jonas foi nos ensinando a gente dar tudo nas condições que nós tínhamos, né, fazer o melhor nas condições que nós tínhamos. Ele sempre, é claro, tinha uma palavra profética, não é? Ele sempre nos fazia entender que Nosso Senhor, ele nos colocava num lugar onde multidões se sentiriam atraídas. Mas não teve nenhum aceno assim, um aceno motivacional nesse sentido. Aguenta firme que não. Um dia não, isso daqui vai fazer história. Não, o aguenta firme não era nesse sentido. O aguenta firme era para a vida de santidade, não é? Aguenta firme para ser santo hoje. Né? Aguenta firme porque as coisas estão difíceis, mas elas vão ficar mais difíceis ainda. Não é? O Santos ou Nada, que santidade de vida, PHN, tudo era focado no hoje. Mas é muito legal refletir sobre isso, porque penso que é um segredo para a vida da gente, não é? Um segredo para a vida da gente. A gente tem que, por exemplo, hoje Nosso Senhor está dando a você essas condições que você tem hoje aqui. É aqui que você tem que fazer o melhor que você pode. O que vai ser. É aqui que você tem que caprichar. Isso aí. Não é? E se um dia isso aqui tomar proporções completamente diferentes, e se Deus quiser isso vai acontecer, não é? É preciso continuar fazendo assim. Sim. Não é? É preciso continuar dando o melhor que a gente pode dar aonde a gente está e fazendo com muito amor, e fazendo por amor a Deus, por amor à igreja, por amor aos irmãos. O Padre Jonas era muito concreto com a gente nesse sentido.